Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse no início da tarde de hoje que o que impede a chegada de insumos chineses para a fabricação de vacinas contra o coronavírus no Brasil são problemas técnicos. Ele esteve com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, antes de dar entrevista a jornalistas. O país asiático é produtor dos insumos necessários para o Instituto Butantan finalizar os imunizantes contra a Covid-19. Maia aproveitou a coletiva para relembrar e criticar declarações sobre a China dadas por pessoas do governo ou próximas ao executivo brasileiro, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Quem também saiu em defesa dos chineses foi Dimas Covas. O diretor do Instituto Butantan pediu que o presidente Jair Bolsonaro tenha dignidade, converse com a China e defenda a Coronavac. Augusto. Bom, esse embaixador chinês é uma figura que precisa ser mais conhecida, né? Ele é tipicamente o novo diplomata chinês. Acabou aquela história de mesuras, prudência e tal. Não, eles vão com o espetáculo da arrogância. E esse embaixador chinês é um modelo. É evidente que ele não criou um estilo próprio. Ele faz o que a ditadura chinesa, que, como lembrou o Guilherme, é bom lembrar sempre, controla tudo, controla a vida das pessoas, tá? Tem o direito de vida ou morte sobre todos. É uma ditadura sórdida, como toda ditadura. Ele é a cara da ditadura chinesa, esta nova etapa. Tá? Eles perderam o pudor e agora acham que deve deixar muito claro que eles têm um poderio econômico suficiente para dobrar países. Eu vou me referir de novo, porque pouca gente conhece, é Leonardo Coutinho, belo jornalista que contou essa história e merece ser mais conhecida, que é a história do tratado, do acordo assinado pelo governo chinês e pelo governo argentino, depois da aprovação do Congresso argentino, agora há poucos anos, para a construção de uma base no deserto da Patagônia, uma base chinesa de satélites. Quando o presidente Macri assumiu, ele viu os termos do tratado e ficou abismado, né? Numa das cláusulas, estava proibida a entrada de argentinos nesse território. Então é um território chinês, um enclave chinês dentro da Argentina. Então o Macri convocou o embaixador, que é esse embaixador do Brasil, era embaixador na Argentina. Foi embaixador de 2014 a 2018. E o embaixador disse: olha, tudo bem, vamos reexaminar os termos do tratado, do acordo, mas eu lembro ao senhor aí que existem algumas cláusulas que o senhor precisa conhecer e tal, e deixou assim a conversa. O Macri foi ler. As cláusulas diziam o seguinte: qualquer mudança no conteúdo, em qualquer cláusula desse acordo firmado entre a China e a Argentina, implicaria a revisão de todos os acordos feitos entre a Argentina e China, inclusive, claro, os acordos comerciais. Todos. Acordo para a compra de tanto de trigo, acordo para importação disso e daquilo. Evidentemente, o Macri se sentiu completamente manietado, né? Não havia o que fazer, não podia rever tudo aquilo numa situação de crise, tornaria o seu governo inviável desde o começo. Então essa situação continua. O que é que ele veio fazer no Brasil, e por coincidência, né, depois da vitória do Jair Bolsonaro? Veio para imobilizar o governo brasileiro se não concordar com a seguinte proposta: eles têm que optar entre Estados Unidos, parceria com os Estados Unidos ou com a China. Envolve aquela história do 5G? 5G, 6G, essas coisas todas. E é esse o trabalho dele. Aprendeu bem, direitinho português, para ser agressivo e ficar recebendo aí os vassalos, como esse Rodrigo Maia,
que de repente resolveu, como eu disse há pouco, viver os seus últimos dias fantasiado de presidente da República. Mas isso aí, essa fantasia não engana nem em desfile da Série C das escolas de samba do Rio de Janeiro. O terceiro grupo. É uma religião, esses personagens, né, pequenos personagens da política brasileira, eles aderiram a uma religião que é o anti-bolsonarismo, né? Eles amam o Jair Bolsonaro, eles têm uma fixação, um fetiche no Jair Bolsonaro, só pensam nisso e fazem todas as acrobacias, todas as coreografias possíveis para se colocar nesse lugar idiota, nesse lugar miserável, né, de uma trincheirinha de politicagem local. Agora, os ingredientes desse assunto, eles são muito importantes, eles são até dramáticos, né? O Rodrigo Maia, ele é um puxa-saco desse embaixador chinês, que é um embaixador que não tem compostura de diplomata. É um embaixador que desafia cidadãos brasileiros sem nenhuma noção do que seja o trabalho da diplomacia, porque ele serve a uma ditadura, só por isso. A ditadura sabe que o instrumento principal de negociação é o porrete, é a força. Toda a ditadura sabe disso, para os critérios dela, né? Então é esse regime, que é um regime que não pode ser tratado como um parceiro leal, a não ser que ele passe a tratar o seu povo com dignidade, a não ser que ele traga transparência para as práticas que ocorrem dentro do seu território. Senão ele tem que ser tratado. Pode haver, evidentemente, não é uma refração contra um país, mas ele tem que ser tratado com esse cuidado. É um país que não respeita a liberdade. Você acha normal tratar como um parceiro leal quem não respeita a liberdade, usa a violência para sujeitar o seu próprio povo? Eu não acho normal. O Rodrigo Maia acha, o presidente do Butantan acha, mas ele acha normal também divulgar panfleto para o Dória e para o Covas faturarem com o número de vidas salvas pelo lockdown, o que é uma falsidade. Então é isso. Infelizmente, trata-se de um teatro político, né? Que são pessoas que estão fazendo uma pequena política dentro de uma pandemia, e a história há de mostrar toda essa verdade. Olha, é um estado paralelo. O presidente da Câmara, aí, nos seus últimos dias, está tentando montar um estado paralelo. Qualquer negociação, ela tem que ser centralizada e tem que mostrar força. Eu li um livro muito antigo, A Arte de Negociar, o nome certo do livro é do ex-presidente Donald Trump, né? Que exatamente fala da negociação, que é preciso ter uma postura arrojada, uma postura severa e nunca dar o primeiro lance. E o que estão fazendo alguns deputados, não é só o presidente da Câmara, não. Outros deputados estão tentando fazer uma negociação paralela. Eu não sei o que eles vão oferecer. Eles não têm como pagar, eles não têm como assinar contrato, não têm como oferecer nada. E até o governo de São Paulo está dizendo, porque nós é que conseguimos destravar e tal. Não é nada disso. É uma tentativa de ganhar os holofotes através de declarações assim. Atrapalha. Isso atrapalha. Não ajuda. O governo tem os canais de negociação e de conversa. E o governo é que destravou isso aí. Não há nenhuma impossibilidade de negociação e de vinda dos insumos, não. Apenas entraves burocráticos que estão sendo removidos.